Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. Professor Bruno Clemente por aqui e vamos então para mais um vídeo sobre nossa programação orientada a objetos já direto no JavaScript, tá certo? Vou compartilhar meu código aqui com vocês. Então a gente vai continuar do ponto que a gente parou. Um outro conceito muito importante da orientação a objeto é o conceito de herança, tudo bem? O conceito de herança, ele é o que para nós? Imagina o seguinte comportamento. Nós temos o jogador. O jogador ele tem coisas que são de jogador mesmo, mas ele tem coisas mais gerais, por exemplo, nome. Nome é um comportamento que não é exclusivo de jogador, porque juiz também tem nome. Juiz também tem essa característica. E quem assistiu essa playlist inteira sabe que eu sempre falo que coisa repetida no código provavelmente é uma má prática, ou seja, eu poderia fazer melhor de uma forma, não tendo que escrever esse código duas vezes, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos identificar tudo o que existe, tanto para jogador e quanto para juiz, e nós vamos tentar colocar numa nova estrutura. Por exemplo, o jogador tem nome, o juiz também tem nome. O jogador é capaz de falar, o juiz também é capaz de falar. Então eu estou pegando comportamentos que são semelhantes nos dois. Se eu tivesse apenas a classe juiz e a classe jogador, eu teria que colocar esses comportamentos e esses atributos duplicados nas duas. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou criar uma classe chamada pessoa e depois eu vou ensinar o meu JavaScript para falar que jogador é uma pessoa e que juiz é uma pessoa. Fazendo dessa forma, eu vou programar uma única vez na classe pessoa e o comportamento vai ser válido tanto para os juízes quanto para os jogadores. Esse é o conceito que nós conhecemos como herança. Como é que a gente faz para trabalhar com isso, pessoal? Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou mostrar a classe pessoa. Observem que eu já estou fazendo uso então dos atributos privados, eu já estou fazendo uso do encapsulamento, como eu sugeri. Para criar uma pessoa eu preciso de nome e eu preciso de idade e eu defino essas informações aqui no meu construtor. Eu também criei getNome e setNome, getIdade e setIdade da mesma forma que a gente já viu no vídeo anterior. E eu criei um último comportamento chamado falar, porque todas as pessoas são capazes de falar. No ato de falar, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o nome da pessoa, disse, dois pontos, e o texto passado como parâmetro. Então se o jogador chamar o método falar e passar marquei um gol, tem que aparecer o nome dele, disse, dois pontos, marquei um gol. Agora, se o juiz chamar isso, vai aparecer o nome do juiz disse e o texto dele, por exemplo, cartão amarelo. Então é exatamente isso que a gente vai conseguir utilizar com o conceito de herança. Como é que a gente ajusta a classe jogador e a classe juiz para fazer uso agora do pessoa? Vamos dar uma conferida juntos então. Eu vou abrir a classe jogador. Eu já tinha mostrado isso aqui no arquivo anterior, né? Então talvez vocês já tenham observado alguma coisa estranha, mas a palavra-chave aqui para nós é essa aqui, ó, extends pessoa. Extends é a palavra-chave utilizada para a herança, beleza? Uma pausa rápida para o café. Beleza, então, pessoal. A partir do momento então que nós estamos falando que jogador estende pessoa, ou então jogador herda de pessoa, ou então mais claro ainda, jogador é uma pessoa, eu estou dizendo que as coisas que estavam disponíveis para pessoa também estão disponíveis para jogador. Eu acabei dando spoiler no vídeo anterior, mas eu mostrei aqui para vocês isso aqui, ó. Console.log chamando nosso jogador.getNome. E olha o que apareceu aqui no resultado para nós. Trouxe o nome do jogador. Poxa, mas se vocês observarem a classe jogador, olha, não tem atributo nome, não tem método getNome. Não tem essa informação aqui. Como é que eu consegui fazer acesso de uma informação que não estava na minha classe? Porque a partir do momento que eu disse que jogador é uma pessoa, tudo que está disponível aqui na classe pessoa também está disponível para o jogador. Inclusive o nosso método falar. Beleza? Então foi dessa forma que eu consegui chamar aqui no programa principal nosso jogador.getNome. Olha o nosso jogador.getNome aqui, ó. Não, desculpa, não no jogador, na pessoa, né? Olha o getNome aqui. Então foi dessa forma que nós fizemos o nosso código para funcionar. Beleza? Acho que até esse momento tá tranquilo de acompanhar. Tem uma última observação importante que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte. Nós tínhamos combinado que o construtor de uma pessoa é passar o nome e passar a idade. Na hora que nós criamos o jogador, eu coloquei dois atributos, time e número camisa. É uma coisa muito comum os alunos, quando estão começando a estudar, tentar fazer o seguinte, ó.
tenta criar o construtor e me coloca isso aqui, ó. Se eu tenho time e número de camisa, o construtor precisa receber um time e um número de camisa, e o construtor precisa definir essas informações. Tudo bem? E aí, na hora que ele tenta fazer isso, ele recebe essa mensagem aqui, ó. Opa, e eu não sei exatamente o que significa isso, ou como é que traduz isso aqui. Então, deixa eu ler com vocês. Precisa chamar o construtor super porque a gente chama a classe de cima como superclasse, tá? Na classe derivada, ou na classe filha, a de baixo, antes de acessar o this, ou retornar o construtor derivado. O que ele está querendo falar para nós é o seguinte: olha, eu entendo que você está querendo criar jogador, e de jogador eu apenas preciso time e número de camisa. Mas se jogador é pessoa, e pessoa também tem atributos obrigatórios, você também precisa trazer esses atributos obrigatórios aqui. E existem? Sim, existem. A gente definiu que não dá para criar pessoa sem passar nome e idade. Então, para criar um jogador, não basta ter time e número camisa. Eu precisaria ter o quê? Nome, idade, time e número da camisa. Então, agora, para criar um jogador, eu não preciso de 2 atributos, eu preciso de 4 atributos, mesmo que eu só tenha 2 internos aqui. Sabendo isso, como é que a gente faz? O time e o número camisa, do mesmo jeito que vocês já estão acostumados, a gente já cria eles internamente aqui dentro. Porém, nome e idade, ó, não estão aqui dentro. A gente não deveria acessar como this.nome. Não deveria ser acessado dessa forma, porque a gente já falou que isso é interno da classe. A gente tem essa palavrinha que é melhor, ó. A palavra super significa envie para a superclasse. Ou seja, pegue o nome e pegue a idade e manda para o construtor da superclasse. Resolvi a responsabilidade com a classe pessoa, agora deixa eu resolver a responsabilidade com a classe jogador. Respondi tudo. Resolvi o construtor da classe de cima e resolvi o construtor da minha própria classe? Perfeito. Agora eu posso criar o jogador e vai funcionar. Se eu voltar aqui para o nosso programa, vocês vão ver que o nosso getNome funcionou com perfeição. Ou seja, o jogador Richarlison foi criado e ele tem um nome. Apesar de que nome não está na classe jogador. Nome está na classe pessoa. Tudo bem? Eu vou fazer o mesmo ajuste para juiz, pessoal. Eu criei um atributo interno, habilitação. O juiz precisa de uma habilitação para poder trabalhar, tá certo? Mas juiz é uma pessoa. Se juiz é uma pessoa, eu preciso receber nome, idade e habilitação. Nome e idade eu mando para o construtor da superclasse. Habilitação eu resolvo por aqui. E no meu programa principal eu posso então criar o nosso juiz. Criei aqui Zé do Apito 30 anos. AZC46 é o nome da habilitação, eu acabei de inventar, isso não tem significado nenhum, né? E agora eu posso muito bem colocar aqui, ó, o seguinte: vamos tentar trazer nosso juiz.getNome. E aí quando a gente voltar para o código a gente vai ver Richarlison e vai ver Zé do Apito, ou seja, a gente conseguiu criar um juiz. Juiz tem nome, apesar de não ter a palavra nome criada lá na classe juiz, né? Mas porque juiz é uma pessoa, naturalmente esse comportamento está funcionando para ambos. Eu vou mostrar uma última curiosidade para fechar o vídeo. Ele já está extenso, mas é importante a gente fechar a herança dentro desse vídeo. Pessoal, se eu fizer uma alteração em getNome, ela tem que ser válida para todo mundo. Então, só para vocês terem um exemplo, se na hora do return eu falar que eu quero retornar AAA mais this.nome, vamos dar uma olhada no que aconteceu no resultado. Trouxe aqui AAA Richarlison e AAA Zé do Apito. Por que isso aconteceu? Porque agora eu mexo em um único local e isso afeta qualquer outra coisa do sistema que faça uso disso. Então amanhã... Não, desculpa, deixa eu corrigir. Primeira coisa boa, se eu tiver mudança de comportamento em pessoas, eu vou fazer uma única vez em um único lugar no código e vai estar disponível tanto para jogadores quanto para juízes. E se amanhã eu criar um novo tipo de pessoa, como por exemplo, espectador, e eu disser que um espectador é uma pessoa, tá pronto para ele também. Beleza? Então eu altero em um local, mas ele vai afetar todas as 3 classes que herdam da pessoa. Isso é muito bom para o ponto de vista de manutenção, pessoal. Muito bom para o ponto de vista de manutenção. Deixa eu consertar isso aqui, que está errado, óbvio, e mostrar a parte final. Eu criei um comportamento chamado falar. Falar vai me trazer isso aqui, ó. This.nome disse texto. Então vamos dar uma olhada no que acontece se eu voltar aqui no programa principal e eu falar o seguinte, ó. Vamos tentar trazer nosso jogador, ponto falar, e eu vou falar que ele disse o seguinte. Olá, vamos colocar como eu coloquei aqui, marquei mais um. Vamos salvar e ver o resultado.
Richarlison disse, marquei mais um. Beleza? Então ele foi capaz de trazer o nome, mesmo que o nome não está na classe jogador, e ainda falou que ele disse e trouxe o texto lá do parâmetro. Vamos fazer agora esse mesmo teste para cá, ó. Nosso juiz.falar dizendo cartão amarelo. Olha lá o que vai aparecer para nós. Zé do apito disse cartão amarelo. Então agora você tem um único comportamento em uma única classe, podendo ser utilizado por todo mundo que herda dessa classe. Beleza? Isso aqui é muito bom. Amanhã, se eu falar para vocês, galera, eu não quero mais trabalhar com console.log, a gente tem que fazer esse dado aparecer, por exemplo, no alert, é só vir aqui na classe pessoa, eu vou trocar esse console.log por um alert, e a gente pega tudo isso aqui e bota dentro. Vamos salvar e ver o que aconteceu? Voltei no programa principal, Richarlison disse marquei mais um, e Zé do apito disse cartão amarelo. Observem então que eu troco em um lugar e tudo está válido para todo mundo, beleza? Importantíssimo isso para nós. Então é isso, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui, já ficou extenso, depois a gente retorna para falar sobre o último conceito importante da orientação a objeto aqui para nós, que é o polimorfismo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários para mim, vou tentar tirar a dúvida de todos. Valeu, pessoal, grande abraço e até mais.